A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. A palavra que o Senhor me trouxe hoje foi em Ezequiel capítulo 28, que fala acerca da lamentação sobre o rei de Tiro. Eu vou ler a partir do verso 15, que diz assim: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes e nunca mais serás para sempre. Aqui o Senhor usa o profeta Ezequiel para fazer uma lamentação acerca do rei de Tiro. A gente vê, vou ler um trecho também em Isaías 23, que fala também sobre o povo de Tiro e Sidom. O Senhor, ele vai contra Tiro e Sidom. Por quê? Por causa que se encheram de orgulho. Eles se encheram o coração de orgulho, de altivez, por causa da formosura, por causa do comércio, por quanto eles iam bem. Só que tudo que nós conquistamos vem do Senhor. Se conseguimos conquistar algo, se vencemos, se temos algo, se estamos em um lugar de honra, foi o Senhor que nos colocou lá, não é por causa de nós. Mesmo que nós não conheçamos ainda o Senhor, o Senhor nos colocou num lugar de liderança, antes mesmo de conhecermos Jesus, antes mesmo de conhecermos o Senhor. Saiba que Deus é soberano, é Ele quem ergue e é Ele quem faz cair os homens, é Ele quem levanta. E aqui o Senhor está dizendo: eu farei sair um fogo do meio de ti, para o rei de Tiro. Por quê? Por causa da altivez, por causa do orgulho, porque mancharam os santuários. Mas em Isaías 23, a gente vê falando acerca da ruína e da restauração de Tiro. O profeta Isaías, ele fala assim, verso 8: Quem formou este desígnio contra Tiro? A cidade coroada, cujos mercadores são príncipes, cujos negociantes são os mais nobres da terra. Tiro era conhecida pelo comércio e ela negociava com muitos lugares da terra. Então, Isaías está perguntando: quem formou esse desígnio contra Tiro? E em seguida, no verso 9, ele responde: o Senhor dos exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de todo o ornamento e envelhecer, rebaixar os mais nobres da terra. Foi o próprio Deus que formou esse desígnio para rebaixar, para fazer cair a glória, a aparência formosa que Tiro tinha. Por quê? Por causa que Tiro se encheu de orgulho no coração. O Senhor, ele não é a favor daqueles que têm um coração altivo, que têm um coração orgulhoso. A gente vê isso também na passagem em que o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e ele sonha que a árvore é cortada, e ele vai pedir a interpretação desse sonho. E quando é interpretado, se vê que ele mesmo era a árvore que seria cortada.
Por quê? Por causa do orgulho. Chegou um dia em que Nabucodonosor olhou para todo o reino, para tudo que ele tinha conquistado, todas as nações que ele tinha conquistado, e pensou o quanto ele era grande, o quanto ele era poderoso. E naquele mesmo dia ele enlouqueceu. E por 7 anos ele ficou maluco, né? Não batendo muito bem das ideias. Como diz, ele dormia com os animais, ele vivia na natureza, ele não tinha unção no juízo. Ao passar dos 7 anos, que foi o tempo determinado por Deus, o juízo voltou e o Senhor restaurou a Nabucodonosor o reino. O Senhor trouxe de volta e Nabucodonosor reconheceu quem era Deus. Nabucodonosor, o próprio Nabucodonosor escreve sobre isso. Então, assim também é com Tiro. O Senhor não se agrada do orgulho, de quanto eles estavam altivos, orgulhosos com a formosura deles. Então, o Senhor, porque a honra é do Senhor, a glória é dele, é tudo dele, é ele quem faz. Ele é soberano. Então, o que acontece? Ele vai e fala, olha, a ruína de Tiro chegará, porque eu formei esse desígnio por causa da altivez, por causa da iniquidade que entrou no meio deles, porque eles corromperam os santuários. Mas eu irei restaurar. Assim como o Senhor restaurou a Nabucodonosor depois dos 7 anos, o Senhor restaurou Tiro após 70 anos. Como diz a palavra dele, é o tempo de um reinado. Que diz assim, ó. Verso Isaías 23, verso 13. Vou ler a partir do 15. E sucederá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Mas no fim de 70 anos, Tiro será como a canção de uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento. Toca bem, canta e repete a área, para que haja memória de ti. Aqui estou fazendo uma comparação para dizer, olha, Tiro será lembrada, né? Voltará a ter memória de Tiro, após esse período de 70 anos. Verso 17, porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. Ela voltará a ter comércio com todos os reinos. Por quê? Porque o Senhor a visitará e permitirá que ela volte a ter comércio. E será consagrado ao Senhor. Esse versículo é muito importante. Verso 18. E será consagrado ao Senhor o seu comércio e a sua ganância de prostituta. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam suficientemente e tenham vestes duráveis. Será para mantimento, para aqueles que estão diante do Senhor. Será consagrado ao Senhor. Então, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Que nós possamos manter o nosso coração em humildade. Porque não agrada ao Senhor termos um coração altivo, arrogante, cheio de orgulho. Isso não agrada ao Senhor. Então, que nós venhamos guardar essa palavra e saber que se nós temos algo, se fomos colocados num lugar de importância, é porque o Senhor nos colocou lá. E se nós deixarmos entrar para o nosso coração o orgulho, o que pode acontecer provavelmente é que o Senhor nos rebaixará, é que o Senhor nos tirará desse lugar. Por quê? Porque se estivermos num lugar de orgulho, nós nos afastamos do Senhor. Nós tendemos a colocar a nós mesmos num lugar que é de Deus, o lugar de honra, de glória, o lugar de primeiro lugar, né? O primeiro lugar nas nossas vidas é do Senhor. E quando nós nos achamos alguma coisa, achamos que vem de nós e não de Deus, o Senhor nos rebaixa para que possamos voltar para Ele, voltar para o centro do querer dEle, até para que nós não nos perdamos,
né? Porque se nós entramos nesse lugar de arrogância, ganância, de acharmos que somos algo que vem de nós tendemos a nos afastar de Deus e nos afastar da vida verdadeira. Cristo Jesus é a vida verdadeira. Cristo Jesus quer nos salvar. E não tem como sermos salvos sem ter um coração humilde e quebrantado diante do Senhor. Sem saber que o único Senhor em nossas vidas é Cristo Jesus, é o próprio Deus. Então que nós venhamos guardar essa palavra hoje em nossos corações, para não pecar contra o Senhor. Que nós possamos ter um coração quebrantado, humilde, em todo o tempo. Mesmo que o Senhor coloque você em um alto lugar de honra, saiba que foi o Senhor. É Ele quem capacita, é Ele quem abre a porta para que haja o acesso. É Ele quem faz com que você se mantenha lá. E se Ele vê que estamos nos corrompendo, nosso coração está indo para outro lugar, para que nós não percamos, né, a presença dEle, para que nós não deixamos de estar com Ele, termos a vida nele, vida eterna nele, Ele nos traz de volta. Então Ele permite que caia, Ele permite que por um tempo haja um quebrantamento, né? Um quebrar do vaso para poder ser moldado novamente, para poder estar diante do Senhor. Nós precisamos estar sempre certo que o Senhor, Ele tem o melhor para nós. E o melhor para nós nem sempre vai ser aquilo que é agradável, porque é muito melhor sermos rebaixados, cairmos, né? O Senhor tirar a gente de um lugar, porque Ele vê que o nosso coração está se corrompendo, do que nós perdermos a verdadeira vida, a vida eterna, do que nós perdermos a comunhão com o Senhor. Cristo Jesus nos deu acesso a ter comunhão com o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus, Ele é o Filho de Deus e Ele nos deu acesso ao Pai e ao Espírito Santo dEle. Então que nós venhamos estar atentos para não perdermos esse relacionamento e que você saiba que melhor é para Deus fazer com que nós, por um tempo, né, sejamos rebaixados para que o nosso coração não se corrompa, mas Ele restaura após o tempo determinado. Mas muito melhor é não necessitarmos disso, então que nós venhamos ter um coração ensinável, para que nós não venhamos cair nesse erro de se inflar de orgulho, de arrogância, de altivez de espírito, e que nós possamos sempre dar a honra e a glória ao nosso Deus, em nome de Jesus. Para encerrar esse vídeo, eu vou fazer uma oração. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos na Tua presença. Senhor, perdoa-nos dos nossos pecados, das nossas falhas. Senhor, nos ajuda a vencer toda a tentação que bate à porta todos os dias. Que o Teu Espírito Santo nos guie, que estejamos atentos à voz do Teu Espírito, Senhor. Senhor Deus, que o nosso coração possa ser um coração humilde, um coração ensinável. Se necessário for, Senhor, quebranta-nos, para que possamos estar sempre diante da Tua presença. Que possamos, Senhor Deus, permanecer na Tua presença. Que o Senhor seja o nosso Senhor e guie cada passo das nossas vidas. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. É isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.